No vídeo de hoje eu trago 5 ótimas séries policiais para maratonar em 2026, então não esquece de se inscrever no canal se gostar desse tipo de conteúdo. Bem-vindos ao Império, sou o Duque. Para começar uma lista como essa não tem como deixar de fora The Rookie, uma série com 8 temporadas disponível tanto na Netflix quanto no Mercado Play. Aqui a gente acompanha o John Nolan, um homem na casa dos 40 anos que decide recomeçar a vida entrando para a polícia de Los Angeles, enfrentando não só os desafios da idade, mas também os crimes do dia a dia, enquanto tenta provar o seu valor. I became a cop to help people, not kill them. What happens next? You change both of our lives. The Rookie virou uma das minhas séries favoritas justamente por conseguir mostrar a rotina policial de um jeito descontraído, humano e surpreendentemente realista, sem ficar presa só na ação ou no caso da vez, porque ela te aproxima daqueles personagens, mostra o peso da farda, as escolhas difíceis, erros, medos e também os momentos mais leves que dão um contraste muito bom. Além disso, a série também tem um protagonista super simpático, muito drama, adrenalina, reviravoltas e de certa forma várias temporadas memoráveis. Eu mesmo, se pudesse, apagava minha memória só pra poder ver tudo de novo. Officer Nolan? No, ma'am. Good, because we got 8 hours left on our shift. Minha segunda dica é uma série relativamente mais nova que muita gente não conhece. Eu tô falando de Ballard, Crimes Sem Resposta, uma série com uma temporada da Prime Video que segue uma detetive determinada que, depois de muitos problemas pessoais, assume a liderança de uma nova divisão de crimes que resolve casos antigos que a polícia nunca conseguiu explicar, e é liderando uma equipe totalmente improvisada que ela começa a lidar não só com casos muito misteriosos, mas outros ainda mais perigosos dentro da própria polícia. 72 hours or this goes to homicide. You only have one shot. Ballard, Crimes Sem Resposta me surpreendeu bastante porque não é só mais uma série de investigação policial com casos antigos sendo reabertos. Ela tem uma abordagem mais madura, uma protagonista até que casca grossa e uma história que usa muito bem esses crimes antigos como ponto de partida para falar também sobre culpa, trauma, justiça e os próprios erros dentro da polícia. E o melhor é que ela faz tudo isso enquanto constrói uma investigação envolvente com uma equipe cheia de conflitos, personagens com cicatrizes e uma sensação quase que constante de que algum desses casos vai dar muita merda. People will do anything to keep their secrets buried. Minha terceira recomendação é uma série meio agridoce, porém muito interessante. Eu tô falando de Departamento Q, uma série com uma temporada da Netflix que apresenta a história de um detetive meio complicado de lidar, mas muito inteligente, que depois de um trauma acaba sendo jogado no porão da delegacia para revisar casos antigos. Mas é óbvio que não demora muito para ele esbarrar num caso esquecido que pode revelar segredos muito maiores do que eles imaginavam. Você já falou várias vezes para eu cuidar da minha vida. Departamento Q, na minha opinião, tem personalidade própria e apesar de não demonstrar muito disso no trailer ou na premissa, ela sabe como desenvolver um bom mistério policial que te intriga com a investigação e as descobertas, mas também te conquista com um senso de humor leve, personagens peculiares e uma atmosfera mais amigável que torna a experiência mais tranquila de acompanhar. Além disso, o roteiro amarradinho ajuda bastante, não deixando pontas soltas e trabalhando muito bem na tensão que vai crescendo aos poucos, sem pressa, sem exageros, só te puxando pro próximo episódio. É claro que esse protagonista é meio amargo e é de certa forma por isso que a série dividiu tantas opiniões, mas é justamente esse jeito meio difícil que na minha visão rende uma dinâmica excelente entre esses personagens. Por que acham que vão se sair melhor que ele? Porque eu tô à frente. Minha quarta recomendação, de certa forma, fez o dever de casa muito bem feito. Eu tô falando de Contagem Regressiva, uma série com uma temporada da Prime Video que dessa vez acompanha uma história onde um agente de segurança interna é assassinado à luz do dia. E é a partir desse acontecimento que uma força-tarefa ultra secreta é montada com vários agentes de várias agências para tentar descobrir quem é o assassino. Mas é óbvio que ninguém dessa equipe imaginava que, ao aceitar esse trabalho, eles seriam arrastados para o meio de uma conspiração sinistra. Eles não seguem regras.
Por que a gente deveria? Contagem Regressiva é uma série simples no melhor sentido possível, do tipo que não traz nada de novo pro gênero, mas faz um arroz com feijão bem feito, com muita explosão, tiroteio, um leve clima de conspiração e uma jornada frenética que vai prender a atenção de qualquer fã de ação policial. Eu inclusive só assisti essa série por causa do Jensen Ackles, o Dean Winchester aí pros mais íntimos, mas no fim das contas eu gostei de todo mundo, porque a rivalidade, a química e a parceria entre esses agentes tem uma baita evolução ao decorrer dos episódios. Então, mesmo com muitos clichês, ela compensa com muita pancadaria, perseguição e uma trama envolvente que não tem espaço para enrolação. Porque se eu for, eu vou pra salvar alguma coisa. A minha quinta e última dica, também a mais excêntrica desse vídeo, que eu maratonei inclusive por muito tempo, se chama Castle, uma série com 8 temporadas disponível no Disney+. Aqui a trama gira em torno do Richard Castle, um escritor famoso de romances policiais que acaba se envolvendo com a polícia de Nova York quando um assassino começa a copiar os crimes dos seus livros. É a partir dessa meio que loucura que esse escritor começa a trabalhar lado a lado com a detetive Kate Beckett em casos cada vez mais curiosos. Castle envelheceu como vinho, porque tem exatamente aquilo que praticamente toda série policial de hoje em dia tenta alcançar e falha miseravelmente. E eu não tô falando só de uma dupla carismática, mas de casos realmente marcantes, um humor no ponto certo e principalmente uma investigação que empolga, diverte, mas não perde aquele suspense, sabe? Mas o que torna essa série, na minha opinião, tão especial é justamente a relação entre o Castle e a Beckett, que tem aquela tensão, aquela química no ar, que deixa tudo imprevisível. E como se não desse pra ficar melhor, a série tem um roteiro inteligente que sabe criar crimes sinistros, episódios memoráveis e uma narrativa que de certa forma não se cansa nunca.